Olá, irmãos. Paz a todos. Vamos começar, então, as nossas dicas aqui, diretrizes para a produção do artigo, tá? Vamos falar sobre metodologia científica e vamos ver que o- a metodologia científica significa que, para produzir um material desse, que vocês vão produzir ao finalizar o curso, ele tem um método. Então, esse método é que é chamado de pesquisa científica, tá? Nós vamos estar transcorrendo sobre isso aqui. O artigo científico, ele vai ter de 10 a 15 páginas que vocês vão produzir, ok? Esse artigo, normalmente, ele pode ser feito um trabalho inédito que você está produzindo, então você quer divulgar esse trabalho que você está fazendo, ou também pode ser uma pesquisa bibliográfica, que é o nosso caso. Essa pesquisa, fundamentada em outros trabalhos que já existem, e que você deva ter um problema que você queira mostrar sobre o tema que você escolheu, ok? Então, nós vamos discorrer sobre isso. O artigo ele pode ser sobre um estudo pessoal, uma descoberta, ou dar enfoque contrário ou já conhecido. Por exemplo, isso aqui tudo vai determinar a escolha do seu tema, tá? Eu sugiro que vocês escolham temas dentro os assuntos, né, dentro daquilo que nós já estudamos, que vocês já viram a administração, que vocês já estudaram, já fizeram provas, né? Então, coisas assim que te chamaram a atenção, ou que você queira provar alguma coisa diferente, que você queira, então, confirmar algumas posições, tá? Então, isso vai te levar a querer produzir um artigo, algo que te inquietou, ok? Então, vamos lá. Para a produção, então, do artigo, tem que ter aqui o interesse pessoal, ok? O interesse precisa ser pessoal. Você tem que querer, como eu já disse aqui, ser despertado, tá? Você é que é despertado para esse tema. O tema não pode ser sugerido por mim totalmente, eu posso dar sugestões, mas você tem que ter interesse pessoal no que você quer falar, ok? Depois, a ocasião também. Qual é a ocasião da produção desse artigo? No caso de vocês, conclusão de curso, né? Mas ele pode ser a divulgação de determinado assunto que você trabalha, né? Que você queira demonstrar. Então, isso é usado dentro da divulgação do artigo, tá? E o interesse pessoal, o que nós já falamos, né? Estou aqui de novo. O interesse pessoal deva estar presente. Você que tem que se interessar por determinado assunto, tá? E depois, qual o problema a ser demonstrado? Você precisa determinar que tipo de problema, a gente chama de problema, mas é situação, que tipo de assunto que você quer levantar para ser demonstrado dentro do artigo que você vai produzir, ok? Aí nós temos relato de caso, você vai relatar um caso, vai relatar algo, algum acontecimento, você vai fazer uma comparação também de um material com o outro, você pode também fazer uma reflexão dentro de algum material, dentro de uma pesquisa científica, produzir algo cientificamente, tá? Possibilidade de execução. Quando vai produzir um artigo, você tem que ver a possibilidade de executar aquilo. Ou seja, o investimento, o prazo, o método. Então, não adianta escolher um tema para produzir um artigo, nós vamos estar falando isso, que a possibilidade dele é muito
remota, é complicada, precisa de muito tempo, precisa de fazer muita pesquisa e etc. No nosso caso, voltando de novo, vocês vão fazer pesquisa bibliográfica, né? Vão consultar materiais já escritos dentro do tema. Depois, a normatização. Quais as regras para a produção do artigo? Que é o que eu vou passar para vocês. Cada instituição que pede um artigo, ela pode ter as suas regras. Então, eu vou estar passando as regras do seminário, tá? Aqui, a situação problema. Tudo começa com o descobrimento do problema. Como assim? Você, ao estudar um texto, um assunto, ao se deparar com um problema dentro daquilo, algo que você não conforma, algo que você quer apontar um novo caminho, uma nova solução. Então, precisa existir isso, primeiramente, na sua mente, para que você possa ser despertado para produzir o artigo, tá? É chamado de situação-problema. Depois, a procura de meios relevantes para solucionar. Então, a partir da hora que você identifica, primeiro, uma situação de problema, você, então, vai ter ideias de buscar meios para solucionar esse problema. Então, por exemplo, dentro de um artigo científico bibliográfico, você está falando, vamos supor aqui, que você queira falar de algum tema social. Vamos supor que você quer falar, apresentar que o sistema político no Brasil não é um sistema bom. Então, você tem ali o problema, o que é? Não é bom. E o que você vai fazer, então? Você vai buscar em meios de pesquisa, em outros países, em outras literaturas, né? Uma forma de você solucionar esse problema, apresentar isso no artigo, tá? Fundamentando, mostrando ali os seus argumentos, mostrando o que já tem escrito e assim por diante. Você aponta as soluções para os problemas que você identificou, ok? Parece complicado, mas não é. A escolha do tema. A escolha do tema é o que será abordado no trabalho. Ou seja, a escolha pode surgir da observação do dia a dia, da vida profissional ou de uma preferência pessoal. Então, o tema você pode escolher, ele pode aparecer para você por vários motivos, tá? Você trabalha numa área, né? Aí na igreja. Os irmãos, vocês, alguns de vocês, a Denildo, por exemplo, trabalham com filantropia. Dentro do trabalho, pode surgir um problema. Ela pode querer abordar uma solução para esse problema. Então, vai surgir um tema. Dizer, olha, a igreja pode fazer uma obra social melhor se fizer isso, fizer aquilo. Então, a partir desse momento agora, surgiu o seu tema. O seu tema é falar de ação social, né? Se é o tema teológico, por exemplo, aí alguém quer falar sobre missões. Ok, você já tem o tema missões. Depois a gente vai ter a delimitação do tema também. Na área de missão, por exemplo, é um trabalho, é um tema abrangente. O que é que você quer falar dentro desse tema? Missões urbanas, missões transculturais, missões para os ribeirinhos, missões no próprio país, ok? Então, você vai escolher o tema pensando, baseado no que você quer desenvolver. Depois, você também precisa ter uma justificativa. Você não vai escrever isso aqui no artigo, tá? No projeto de artigo é necessário, mas nós não vamos cobrar projeto de artigo. O que é a justificativa? A justificativa, ela precisa ser justificar de alguma que o que você está escrevendo tem alguma relevância para a ciência, para aquele meio que você está escrevendo, tá? No caso aqui, por que você vai escrever? Tá até aqui, eu coloquei a conclusão de curso. A relevância é que você precisa desenvolver esse artigo para uma conclusão de curso, tá? Depois, para descobrir
a justificativa é só responder, então, essas perguntas aqui, ó. Qual a relevância desse tema para a comunidade científica, né? Qual é a relevância? Você pensando em um tema, em um assunto, qual a importância dele para outras pessoas também que participam desse mesmo meio, desse mesmo tema? Qual é a relevância dele? Então, isso aqui é a justificativa. Tá? Quais os benefícios que ele trará, que esse trabalho seu vai trazer, que justifica também você pesquisar sobre isso? Ok? Então, não pode ser algo aleatório. Ah, eu vou falar sobre tal tema. Não, mas por quê? Talvez já tem tanta gente que falou a mesma coisa, que já está falando muito. Ok? Tem que ter algo relevante. Depois, determinação de objetivo. Aqui você vai, então, pensar sobre a sua intenção ao propor a pesquisa. E quais são os resultados que você pretende alcançar e qual a contribuição que ela dará a determinada área de estudo. Então, quando você pensar já no assunto ou no tema, você vai imaginar os objetivos e vai determinar, não, que se eu fizer esse trabalho científico, vai servir para ajudar isso, aquilo, para ajudar tal pessoa, vai contribuir nessa área, tá? Isso é chamado de objetivo. E dentro dos objetivos, tem o objetivo geral, que é o mais abrangente, o resumo de toda a intenção, né? O objetivo geral. Ah, eu quero escrever sobre ação social. Por quê? Porque é algo relevante. Todos nós precisamos ajudar as pessoas, tá? Agora, objetivo específico. Eu quero escrever sobre esse assunto porque eu trabalho com isso. A minha igreja, a minha comunidade tem necessidade de aprender sobre isso. Aqui, então, nós temos os dois objetivos: objetivo geral e objetivo específico. Isso aqui é só para vocês pensarem como é que vocês vão encontrar o tema e desenvolver o pensamento primeiro, antes de começar a escrever qualquer coisa, tá? Aqui nós temos um ponto também muito importante, que é a pesquisa bibliográfica. O que é a pesquisa bibliográfica? São materiais publicados em jornais, em livros, revistas e qualquer documento disponível e acessível ao público. A sua pesquisa vai se dar dentro desses materiais. Você vai começar, por exemplo, eu vou falar sobre evangelismo de rua. Você vai começar a comprar livros, adquirir materiais nesse tema. Vai pegar esses livros e não vai começar a ler imediato. Você vai juntar, no mínimo, 6 a 8 materiais, para depois você começar a ler. Materiais do tema. Então, se você escolher o tema, depois que você achou o tema, achou o assunto, você vai começar a juntar a bibliografia, juntar os materiais, tá? Que te interessa. Depois, método científico. O que é o método científico? São formas organizadas de anotações das pesquisas para não perder tempo pesquisando e, ao final, não saber como usar o que foi pesquisado. Então, os métodos científicos é exatamente isso, te ensinar como você deva fazer, que é o que eu vou anotar aqui, te mostrar. Como você vai fazendo as leituras, fazendo os fichamentos, as anotações, para você não se perder na sua pesquisa. E no final de tudo é que você vai juntar todo aquele material pesquisado, lido, e você então vai formatar o seu artigo. Ó, se o resultado for satisfatório, a pesquisa é dada como concluída. Ou seja, após terminar de ler os materiais que você escolheu, se ela foi satisfatória, se ela preencheu aquilo que a sua expectativa, aquilo que você queria, aquilo que você tinha proposto, então ok. Se não, muitas vezes é preciso ir atrás de outros materiais, tá? As anotações dessa pesquisa. Tome notas daquilo que te interessa para não esquecer e nem perder as referências. E aí eu anotei aqui, ó. Você leu um livro, começou a ler, faça fichamentos, ou seja, anote o nome da obra lida, o autor, a página, de forma que quando for fazer as citações, consiga encontrá-las
facilmente. Não comece a ler os livros e deixando na cabeça. Não, não pode. Você tem que fazer essas anotações. Isso aqui é que é a metodologia científica, para depois você ter todo esse material disponível para a produção do seu artigo. Faça essas anotações separadas por obra, para não ficar confusa as informações. Então, ou seja, lê um livro X, faça as anotações em um papel ou no computador, da forma que você achar melhor, separada. Coloca o nome do autor, o nome do livro, e depois faça toda a bibliografia, e depois você começa a anotar, fazer as suas anotações, né? Anote as bibliografias consultadas, ou seja, todas as referências daqueles livros, ou de internet, tá? Ainda que não seja usada no artigo. Mas se você leu e pesquisou, é material de pesquisa que você pode colocar na sua bibliografia, tá? Depois, separe porções que achar importante de ser inserida, como citações longas ou curtas. Marque o texto para não perder. Você está lendo um parágrafo e você acha que aquele parágrafo, dentro do que você quer falar, ele já traz, já te despertou uma iluminação boa. Então, o que você faz? Já separa, grifa aquele parágrafo e anote a página onde é que ele está, deixa preparadinho para quando você começar a produzir o seu artigo, você não ter dificuldade, tá? A redação e apresentação do trabalho científico, ou seja, a dissertação ou a tese. Aqui nós temos expositivo, a forma expositiva visa apenas informar o leitor sobre o tema. Como quando você vai informar o leitor no artigo, você não vai debater, você não vai levantar questões, não vai ficar apontando um e o outro, você vai simplesmente informar. Agora, já o argumentativo, ele propõe-se a defender um ponto de vista sobre o assunto. Então, se você for defender, você sempre vai ter que estar fazendo aquelas intersecções, dizendo assim, assim então, eu penso que este autor aqui, ele aponta melhor o caminho, ou então dizendo, assim então, podemos ver com essa explicação que não é convincente tal assunto, etc. Então, aqui você vai argumentar, ok? E no final eu coloquei aqui para vocês o que são os elementos dos artigos. Nós temos o título, o resumo, as palavras-chave, introdução, discussão, considerações finais, referências bibliográficas. E onde é que eu vou estar passando isso para vocês? Dentro do próximo material que eu vou estar criando aqui para vocês. Na verdade, já está criado toda a formatação. Mas o que eu quero que vocês entendam, eu vou passar esse material aqui escrito, tá? Que vocês peguem essas diretrizes, escolham o tema. Vamos falar um pouco mais sobre o tema. Deixa eu ligar essa luz aqui. Vamos falar um pouco mais sobre o tema. Alguns irmãos já me pediram ajuda sobre o tema. O tema é o assunto que você deva escolher e pensar que seja relevante, que seja algo que você goste, tá? Vamos pegar temas bíblicos aqui. O Adelcimar, eu até aproveito aqui para dizer, ele me falou assim, eu quero falar sobre salvação. Ok, mas eu já digo, um artigo é muito pequeno para falar sobre esse tema. Esse tema é muito grande. Então, salvação, para falar dentro do artigo, poderia abordar um aspecto da salvação. Então, ou seja, o título seria salvação, mas o tema a ser desenvolvido seria salvação pelas obras, salvação pela graça, ou então o livre-arbítrio na salvação, ou a predestinação na salvação, tá? Seria escolher um desses temas, uma dessas vertentes, porque o tema, isso chama delimitação do tema, tá? Se você escolhe falar sobre salvação, você logo já indica, estarei apresentando nesse artigo sobre o predestinação e livre-arbítrio na salvação, tá? Vamos pegar outro tema aqui que você queira falar. Vamos supor que você queira falar sobre conhecimento bíblico. É importante ou não? Então, você quer falar sobre o conhecimento bíblico.
você então vai mostrar aquilo que vai instigar a sua mente. Não, eu quero mostrar para as pessoas da comunidade evangélica que ter conhecimento bíblico é importante. Eu estudei, eu passei pelo curso, eu vi que é importante. Então, eu vou desenvolver o tema A Importância do Conhecimento Bíblico. E você vai começar a juntar materiais sobre ele, sobre esse assunto, tá? E você pode, dentro das páginas que você vai escrever, você pode, então, fazer os subtemas. Se eu tenho o tema, a importância do estudo bíblico, do conhecimento bíblico, melhor dizendo. Aí você pode colocar, faz a introdução, e depois vai colocar o primeiro tema. O que é o conhecimento bíblico? E você, então, vai pegar suas fontes, vai começar a dissertar. Depois você vai dizer as mudanças ou transformações que o conhecimento bíblico nos traz, tá? Depois você desenvolver uns 2 ou 3 subtítulos. Não dá para ser mais do que isso, tá? Você vai ter o título, depois o subtítulo, tá? 1 ou 2 subtítulos. Então, se você tem o assunto conhecimento bíblico, você pode pôr a importância do conhecimento bíblico, tá? Você pode pôr as mudanças que o conhecimento bíblico nos traz, tá? Então, isso é inspiração. Escrever é inspiração, tá? Vamos pegar outro tema aqui para sugerir também. Vamos que você queira escrever sobre, vamos pôr aqui, escatologia, que também é um assunto grande, mas você pode pular assim, título, escatologia, e você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre a vida após a morte. Para onde estaremos após a morte, como passaremos a eternidade, tá? Assim por diante. A própria literatura, quando você pega o tema, você vai começar a ler e ao destrinchar a literatura, lendo, o assunto vai te envolvendo. Você pode talvez não ter o título exato, tá? Do seu assunto, do seu artigo. Você só tem o tema em dizer assim, o tema genérico, eu quero falar sobre salvação, eu quero falar sobre evangelismo, quero falar sobre missões, mas você ainda não ter exatamente a palavra-chave para aquele tema, mas ao desenvolver as leituras, você vai conseguir encontrar um tema adequado, ok? Vou parar por aqui para não ficar muito longo e logo mais eu passo outro vídeo para vocês. Até mais. Qualquer coisa podem me chamar.